Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a nosso novo vídeo a respeito da breve história da burocracia no Brasil. Nesse vídeo aqui nós vamos falar do período que vai de 1930, da Revolução de 30, até 1964, quando existe o golpe militar que instaura uma ditadura de 21 anos no país. Esse período é conhecido como período nacional desenvolvimentista e é marcado por muitas fases diferentes. Mas vamos continuar seguindo aqui o nosso texto base, o Brasil, 200 anos de Estado, 200 anos de administração pública, 200 anos de reforma, do Frederico Lustosa da Costa. Também seguimos a nossa ideia referente ao fato de que o Estado não é uma abstração que é solta no mundo. Em qualquer país, em qualquer época, o Estado é fruto da relação que a sociedade estabelece com as formas de produção, com os meios de produção da economia, e tudo isso gera a necessidade de uma determinada administração pública. E é isso mesmo que nós vamos ver durante esse período. Bom, vamos começar aqui falando desse senhorzinho aqui do lado, né? O Getúlio Vargas. Getúlio Vargas administrou o país de 1930 até 1945, durante 15 anos, de forma ininterrupta. Depois, a gente ainda vai ver mais à frente, ele consegue ainda fazer um segundo governo. Pois bem, Getúlio Vargas assume o governo em função de uma crise muito profunda, uma crise estrutural da nossa sociedade. Economicamente, a nossa sociedade era estruturada desde a metade do século XIX, em cima do café. O café era o nosso principal produto de exportação, era a principal fonte de riqueza do nosso PIB. E desde o começo do século XX, o Brasil vem sofrendo com a superprodução do café. Desde 1906, quando é assinado o Convênio de Taubaté, já mostrando que o café precisava de uma intervenção do Estado, um apoio do Estado, para ele conseguir se manter. Em 1929, vem a pá de cal com a quebra da Bolsa de Nova York e o começo da Grande Depressão dos anos 30. O café, então, que era a nossa grande riqueza, começa a perder valor e causa um empobrecimento de seus proprietários. Agora, também havia nessa época uma crise política, porque também, desde a proclamação da República, no final do século XIX, 1889, politicamente a estrutura se dava em governos descentralizados, estaduais, com um governo central fraco, e esses governos estaduais que eram a força política e predominantemente dois estados, São Paulo e Minas Gerais, tanto que o período da República Velha é conhecido como o período do café com leite. O café produzido em São Paulo e o leite produzido em Minas Gerais. Mas também esse arranjo estadualista estava em crise. Mas mais do que o arranjo estadualista, estava em crise o fato de apenas dois estados se alternarem na presidência da República. Então, após a eleição de 1929, que foi denunciada como fraudada, mas efetivamente, como foi o mesmo processo de todas as eleições anteriores da República Velha, a chapa que unia Rio Grande do Sul, Paraíba e alguns outros estados, e até parte de Minas Gerais, deu um golpe de Estado e não aceitou o resultado da eleição. E o candidato, então, dessa chapa, o senhor Getúlio Vargas, assume a presidência da República. Assume a presidência da República com duas tarefas. A primeira tarefa é promover a centralização administrativa do Estado. Então, se antes nós tínhamos um modelo bastante descentralizado, a partir do governo Vargas, a gente passa a ter a tendência a que, cada vez mais, o governo federal, o governo central, aumente o seu poder. Inclusive, em 1937, Vargas dá um novo golpe de Estado, um autogolpe, e instala o Estado Novo, uma ditadura, e, por definição, as ditaduras são sempre centralizadoras. Agora, economicamente, também o que Vargas se propõe é superar o modelo do que hoje a gente chamaria do agronegócio. Vargas propõe a missão de industrializar o país.
e que o Brasil deixasse para trás o seu destino, a sua vocação agrária. Pois bem, com a Segunda Guerra Mundial, o governo Vargas, que estava enfraquecido, assume uma posição na guerra ao lado dos Estados Unidos e de todos os países democráticos, né, contra o eixo nazista. E quando esses pracinhas que foram lutar na Itália voltam para o Brasil, eles veem aqui uma realidade bastante diferente da realidade que no discurso eles foram defender fora. Não havia liberdade, não havia democracia. Então isso acaba simbolicamente encerrando o governo Vargas, que se extingue em 1945. Em 1946 temos então aqui a eleição desse nosso companheiro aqui, o Dutra, que faz um governo liberal. Faz um governo liberal que pretendia retroceder nos avanços que Vargas trouxe, mas que a conjuntura mundial impede. Então, nas suas mãos, o Brasil rapidamente quebra e ele precisa rever toda a estrutura liberal que ele tinha pensado para que o país continuasse a andar. Mas depois do Dutra, aí que eu digo, existe uma eleição para presidente e o companheiro Getúlio Vargas volta à presidência. Agora não mais como ditador, agora não mais por meio de golpe de Estado, mas por meio do voto popular. E Getúlio Vargas faz um segundo governo, novamente avançando no incentivo estatal à industrialização do país. Agora, esse incentivo significa que o Estado passou ainda mais a intervir na economia. Depois de Vargas se suicida em 1954, existe um mandato tampão do Café Filho em 55, e em 56 assume Juscelino Kubitschek, né, esse aqui do lado, que implanta o seu plano de metas. Um plano onde o Brasil iria impulsionar a sua industrialização e crescer 50 anos em 5. Perceba que também estamos tratando aqui com Juscelino Kubitschek de um processo econômico que exige muito a participação estatal. Juscelino Kubitschek estabelece o que a gente chama na economia do tripé macroeconômico, ou seja, ele organiza as tarefas de cada ente. Então, o Estado deve fazer a infraestrutura. A indústria estrangeira, as multinacionais, devem garantir a tecnologia de ponta. E a indústria nacional deve apoiar essas indústrias estrangeiras. O grande exemplo que nós temos para esse tripé macroeconômico é o caso da indústria automobilística, que se implanta no Brasil efetivamente durante o governo JK. Então, vamos pensar que o Estado foi quem organizou as estradas, por onde vão passar os carros. Sem estrada não tem sentido. As indústrias que vêm para o Brasil montar os carros são indústrias estrangeiras, são multinacionais. A Ford, a Volkswagen, né? E a indústria nacional ficou com o setor de autopeças, fornecendo para essas indústrias multinacionais. Então você perceba que existe aí uma coordenação muito bem organizada sobre o papel de cada um desses setores e não havendo uma concorrência entre eles. Há uma cooperação. E depois do seu governo, nós temos aí um período de grande instabilidade política. Né? Temos aqui o companheiro Jânio Quadros, aquele que assume peremptoriamente, em menos de 7 meses de governo, renuncia, e temos aqui o governo do João Goulart, conhecido como Jango, né? Aquele que tentou implantar as reformas de base de tal forma que as mudanças econômicas que o país viesse sofrendo fossem acompanhadas com um desenvolvimento social correspondente, mas que não conseguiu terminar o seu governo porque ele sofre, em 1964, o golpe de Estado que daria origem à ditadura de 21 anos, que eu já mencionei aqui nesse vídeo. Pois bem, falando do Estado, o Frederico Lustosa Costa destaca para a gente 2 períodos. O primeiro é o que ele chama de burocratização do Estado Nacional, que é o período que vai de 30 até 1945. Depois ele entra num período que ele chama de nacional-desenvolvimentismo.
Mas, como eu falei, esse período pós-45, existe um segundo governo Vargas. E o segundo governo Vargas tem essa mesma característica que nós observamos nesse período de burocratização do Estado, que basicamente você tem um crescimento do Estado. Então, olha lá, até 1939 haviam sido criadas 35 agências estatais. Entre 40 e 45 surgiam 21 agências, englobando empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. Até 1930, existiam no Brasil 12 empresas públicas. E de 30 a 45, foram criadas 13 novas empresas, sendo 10 do setor produtivo. Bom, e aí, quando a gente vai para o segundo governo Vargas, continua com esse ímpeto de expansão do Estado. Diz o texto, nesse período foram criadas 13 empresas estatais, entre elas a Petrobras, o BNDES, também a Eletrobras. A questão fundamental é que, para operar esse Estado cada vez mais complexo, era necessário uma burocracia extremamente qualificada, uma burocracia weberiana. Efetivamente, em 1930, com a Revolução, a gente começa a ter uma burocracia efetiva nos moldes weberianos. E aí eu queria destacar o que o Weber diz, que a burocracia ela se organiza a partir do desenvolvimento capitalista. Então, nós não devemos estranhar o que ocorre no governo Vargas, afinal, o próprio desenvolvimento do capitalismo no Brasil estava entrando numa nova etapa. Então, a burocracia também precisava entrar numa nova etapa. E a constituição dessa ossatura material do Estado, ou seja, de todos esses órgãos, de todos essas instituições, ela não significou uma burocratização total do Estado. As práticas clientelistas, elas continuaram existindo. O que a gente passa a ter aqui é uma estrutura dual. A gente passa a ter aqui, na verdade, a convivência entre a burocracia e o clientelismo. E um grande marco na burocratização do Estado é a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP. Ocorre em 1938, ou seja, quando a ditadura do Estado Novo começou, está bem forte, com a repressão bastante forte, e ela se organiza a partir de um intercâmbio com os Estados Unidos, capacitando boa parte da nossa burocracia, ou pelo menos a elite da nossa burocracia, sendo capacitada nas escolas de administração dos Estados Unidos, que então estavam na vanguarda da administração pública. O DASP, basicamente, buscava a racionalização do serviço público. Estamos falando aqui de um departamento que é a favor da burocratização. E a racionalização é algo fundamental. O DASP tinha como diretriz a reorganização dos quadros do funcionalismo público com a aplicação de novas regras para a entrada no serviço, ou seja, concurso público. Não foi a única forma de entrada no serviço, mas passou-se a instituir também a entrada por mérito. A elaboração de proposta orçamentária, ou seja, você tem um orçamento sistematizado. Uma diretriz do DASP era buscar a eficiência e otimização do tempo de trâmites burocráticos, instituir regras de bom funcionamento das repartições públicas, instituir um sistema de mérito nos órgãos públicos. Já o outro período citado é o período nacional desenvolvimentista, que efetivamente o Frederico Lustosa da Costa chama o período de 1945 até 1964 ininterruptamente. Eu fiz aqui uma quebra para quê? Para tirar o segundo governo Vargas e colocá-lo dentro da idealização anterior. O que é característica desse nosso segundo período? É característico que a gente tenha um período bastante conflituoso politicamente, então a gente não consegue ter uma direção clara para onde a gente vai. Existe ali um golpismo muito forte. Vargas se suicida em 1954 para evitar um golpe contra ele. Em 1955, quando o JK é eleito, então um dos grandes golpistas brasileiros, o Carlos Lacerda, diz que o JK não pode ser eleito. Se ele for eleito, ele não pode tomar posse. Se ele tomar posse, ele não pode governar.
Então, uma tentativa forte, bastante instável politicamente. Temos, então, mais para frente, a eleição do Jânio Quadros, que 7 meses depois de eleito, de tomar posse, renuncia, quando o seu vice, que então era um trabalhista, o João Goulart, ligado a Vargas, estava na China comunista. Então, João Goulart volta, toda uma complicação, se instaura no país um regime parlamentarista. Existe um plebiscito para saber se o povo quer parlamentarismo ou presidencialismo. O povo escolhe o presidencialismo, e o Jango começa a fazer o seu plano econômico, o seu plano político, e sofre, enfim, o golpe de Estado. Então, estamos falando aqui de um período muito conturbado politicamente. E é um período, então, que, discutindo a questão institucional, ela não avança. Ele não avança. Ele vai tomando consciência dos muitos desafios que a nossa estrutura tinha, e um dos principais desafios era essa estrutura dual. Ele vai tomando consciência desses desafios, mas não consegue propor uma alternativa. Você não tem politicamente um governo que tenha autoridade para propor uma alternativa. Então a gente tem a criação da Comissão de Simplificação Burocrática, a COSB, que busca promover estudos visando a descentralização do serviço, avaliar as atribuições de cada órgão ou instituição, delegar competências, fixar esfera de responsabilidade e prestação de conta das autoridades. Ou seja, tinha a missão de pensar, promover o avanço da burocratização. Mas tudo que ele pensou e discutiu ficou no papel. Em 56 tem a Comissão de Estudos e Projetos Administrativos, a CEPA, que tinha a incumbência de assessorar a presidência da República em tudo que se referisse a projetos de reforma administrativa. Mas, apesar disso, nós não tivemos nenhuma reforma administrativa. Bom, dito isso, então, eu agradeço a atenção de vocês, tá certo? E sugiro aqui o próximo vídeo, tanto o vídeo anterior, onde a gente falou sobre patrimonialismo, quanto o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre tecnocracia. Boa tarde, boa noite, bom dia, bons estudos.